Olá, meus irmãos! Vamos lá para mais uma leitura do livro Vinha de Luz, né? Hoje a gente vai passar para a lição número 2, tá? Que é denominada Vê Como Vives. Então, Vinha de Luz, nós sabemos que foi um livro, né, de mensagens a respeito do Evangelho, com trechos do Evangelho, onde Emmanuel, né, ele comenta esses trechos e traz aquela lição maravilhosa, nos aclara os sentidos. E essa daqui é Vê Como Vives, né? Para a gente prestar atenção aí no que a gente está fazendo da vida, né? Do que nos foi confiado. Então tá aqui, né? Lucas, capítulo 19, versículo 13, que é uma fala do Mestre Jesus. E aí Jesus comenta: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aí, o que será que Jesus quis falar com isso, né? Emmanuel, né, traz aquela clareza pra gente, mental e espiritual, a respeito desses dizeres. E aí ele coloca: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. E aqui é muito interessante isso daqui, porque ele coloca que é a vida em si, ou seja, todos os momentos, do momento que a gente acorda até o momento que a gente acorda, inclusive nos sonhos, né? Em todo aquele momento que a gente sobrevive aqui nessa existência, né, de convivência, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso estudo, sozinho e com nós, com os nossos pensamentos, tudo isso daí, gente, ele coloca, é um conjunto de negócios espirituais, né? É que nós, espíritos ali, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, que não é só na casa religiosa, né? Não é só no momento que a gente está fazendo as nossas orações, não é só no momento do evangelho do lar, né? Que a gente precisa se elevar em pensamento, que a gente precisa fazer algo por alguém, sentir uma coisa, algo bom. Então isso daqui é muito importante, né? Que ele coloca. E isso daí com a madureza do raciocínio. Olha que interessante. Aí ele coloca que o homem poderá verificar, quer dizer, que o homem nós, né, homem, mulheres, né, a humanidade em si, poderá verificar que toda a existência dele, em todos os minutos, faz parte desse negócio espiritual. Muito bacana, né? Agora ele coloca, ele destaca que, por enquanto, né, na atual história, no momento nosso da humanidade, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandado essencialmente religioso. E aí fica aquela questão, né, que a gente exige muito dos padres, a gente exige muito das freiras, dos sacerdotes em si, dos palestrantes espíritas, né, dos médiuns. Quantas vezes a gente exige um posicionamento daquela pessoa de amor, de caridade, de justiça, de fé, testemunho mesmo da fé, né? No momento que ele fica abalado, porque todos nós ficamos, né? Em determinadas circunstâncias que acontecem com a gente, nos deixa, né, abalado, angustiado, e aí a gente fala, ah, mas ele não é espírita, ou então, ah, mas ele é padre, tem que ter fé, né? A gente já viu casos aqui que até os sacerdotes mesmo, eles passaram por um momento de depressão, de angústia, e aí as pessoas ainda, né, falam, ah, mas ele não tem tanta fé, cadê a fé dele em Deus? Então é isso que ele coloca, por enquanto, o mundo, e o mundo que ele fala é o mundo daqui, a Terra, né, nosso planeta, a Terra, ainda encarnados, ainda exige os testemunhos de fé dessas pessoas que possuem um mandato aí, entendeu? Que é esse mandato essencialmente religioso. Infelizmente, né, a gente acha que eles devem agir diferente da gente. Na verdade, nós também devemos dar os nossos testemunhos de fé toda hora. Então é uma chamada de orelha aí, que Emmanuel é bom de dar essa puxão de orelha na gente, né?
E aí ele coloca: os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, né? Então o sacerdote tem que vestir a roupa tal, tem que fazer tal, tem que... é toda aquela cerimônia religiosa, e aí ele coloca aqui, é tanta cerimônia, né? E é desvirtuando-lhes o apostolado, né? Que é realmente o fazer, o agir como um apóstolo, né? Não, e aí é tanta cerimônia mesmo, né? Aí ele coloca: os protestantes, na maioria, atribuem aos seus ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Quer dizer, sempre o alvo é aquele que ou é o ministro, ou é o padre, ou é o doutrinador, né? Aí ele coloca aqui, ó, aí é pra gente, hein? Os espíritas, né? Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação, que é a doutrina, pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Olha isso, gente, deixa eu arrumar aqui a câmera. Olha o que ele coloca aqui pra gente, tá? Como, pra gente prestar bem atenção, né? Porque o que a gente tá fazendo, a gente faz muitas vezes, é exigir do médium da casa, o presidente, né? Como se esses cargos fossem algo tão maravilhoso, essas pessoas devessem aí seguir fielmente, fossem todos os Chico Xavier, né? Só que a gente também tem que ver, a gente que tá lá do outro lado, né? Os meros cristãos, não, a gente também tem que dar os nossos testemunhos de fé. A gente também tem que levar o evangelho na prática, nas nossas atitudes, né? O amor ao máximo que pudermos, a caridade, ajudar o irmão, e é no dia a dia, é no trânsito, principalmente. No trânsito ele tem o poder de despertar a sombra. Então a gente nos vigiar nisso daí, na família, né? A gente tá aí, muita gente intocada em casa por causa dessa questão da quarentena e não tá sabendo lidar ali com os filhos e tudo mais. É nesse momento que a gente tem que dar os nossos testemunhos de fé, né? E não somente para as pessoas que sejam aqueles que são os sacerdotes. Urge, quer dizer, ó, gente, é com urgência, urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintivamente. Então ele, né, frisa a questão de que todos nós devemos dar o nosso testemunho de cristãos, né? Se assim somos, se nós temos Jesus como nosso mestre e guia. É o dia inteiro, é todo dia. Errou, caiu, vamos de novo, vamos levantar. E sempre se esforçar ao máximo, né? Com disciplina, com amor e com o máximo de justiça, né? Nos nossos corações e nas nossas atitudes. Vamos lá. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Então, todo mundo, a mãe, o pai, o filho, o comerciante, o padeiro, né? Todo mundo, né? Na nossa vida diária mesmo, na nossa profissão, né? Temos ali um chamado da providência divina para aquele setor. Não é à toa que a gente está lá. E aí ele destaca: o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Então, por que será que é comerciante? Qual que é a lição dele ser um comerciante nessa existência e não ser um médico, por exemplo? Né? E aí ele já coloca aqui, ó, é o negócio do suprimento e da fraternidade. Tá faltando isso? Tá precisando desenvolver isso? Aproveita ali o dia que você tá lá no comércio fazendo, lidando com as pessoas. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Então, né, vamos aprender. Então, o cara que está administrando ali o negócio, a turma toda, né, ele também tem essa responsabilidade, né, de orientar. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Então, por que eu não sou chefe? Por que eu não sou não sei o quê? Por que meu cargo tal? O que será que você tem que desenvolver também em você? A questão da servidão, da obediência, será que falta isso? As mães e os pais, tá? Terrestres foram convocados a negócios de renúncia. E é mesmo, né?
Exemplificação e devotamento. Então, quer dizer, não aprendeu em outras existências, vai ser mãe agora. Vai ser mãe que você vai ver só se você não vai renunciar a muita coisa, né? Assim, mais ou menos isso. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. E aí você vê que o cientista ele verifica algo para o mundo mesmo, para toda a coletividade. Olha que bênção que é ele lá. Então, todos esses trabalhos, gente, são testemunhos de fé. Todos esses trabalhos, todos esses ofícios, né? Não é só no momento que a gente vai para a palestra, não é só no momento que a gente vai para a missa, vai para o culto, ou que a gente senta lá para fazer nossas orações. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio, quer dizer, todo mundo ali, né? Para servir ali e alimentar todos que estão presentes. Todos os homens vivem na obra de Deus. Todos. Aí ele coloca, né? Eu acho legal o espiritismo assim, que essas mensagens, eles têm aquelas palavras-chave. Então, não tem gente apartado daquilo, né? Tá todo mundo, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Então, aqui é um momento que a gente está passando, né? É um momento. E a gente tem que começar a pensar e sentir como espírito. E não mesmo só como um humano aqui que tem um corpo. É um momento transitório. E que nós possamos fazer dessa chance, né, que nos é dada, na colocação, no local onde nós fomos colocados, na família onde que temos, com os filhos que temos, com os pais e irmãos que temos, com os amigos, com os companheiros espíritas que temos, que possamos ali desenvolver o nosso testemunho de fé. E aí ele coloca usufrutuários, olha só, que a gente só está usando disso daqui, não é nosso, nada é nosso, né? Usufrutuários de patrimônio que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. E aí vocês lembram o iniciozinho que o Cristo falou? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então, o que a gente está aqui não é nada nosso, não é minha casa, minha roupa, nem o corpo é nosso, né? Até o corpo, quando a gente desencarna, fica. Então, é isso que a gente tem que entender. Somos usufrutuários, negociando os bens do Pai. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar os teus desejos aos desejos de Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E aí, olha só, mais um destaque. Por algum tempo foram confiados. Então, essa casa está minha. Essa profissão, eu estou nela. Eu não sou, aquilo não me define, né? Até porque outras existências se passaram e milhões de outras virão, né? Que assim seja, não é isso? Então, que lição maravilhosa. Amei fazer essa leitura, né? E que eu possa, né, junto com vários outros irmãos aí, tá realmente tendo a honra, né, e de ser esse usufrutuário do bem, de praticar o bem, ter testemunho, fazer o testemunho mesmo de fé, todos os dias, todos os momentos. Então vamos tentar lembrar. Por isso que é legal a gente estar estudando, né? A gente está sempre relembrando. Por isso que é bom a gente não parar, né? E porque realmente isso nos engrandece, nos fortalece o tempo todo, tá bom? Beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus.